Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma das palestras do Jeff. Hoje vamos falar um pouco sobre como implementar Scrum no seu dia a dia de trabalho. E quem vai apresentar essa palestra hoje, Marcelo Silva. Fique à vontade, mano. Olá pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo convite, Kainan. Muito bom estar podendo falar sobre esse tema maravilhoso aqui com vocês. Valeu. Podendo falar um pouquinho de mim no começo aqui agora, eu atuo há 10 anos como desenvolvedor de software e 8 anos desses 10 anos foram atuando dentro de times de Scrum. Então, além da agilidade, eu gosto muito de Scrum, é o que eu mais sei trabalhar, e 4 anos desses 8 anos foram atuando como Scrum Master. Então, como vocês vão ver para frente, é uma posição que está realmente muito envolvida com Scrum. Eu sou um entusiasta dessa ferramenta e eu vou explicar um pouco para vocês aqui hoje. Alguns temas como a revolução ágil, eu vou explicar para vocês o que é o Scrum, eu vou explicar quais são os membros do time do Scrum, como fazer uma sprint, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, como implementar o Scrum no seu time, e aí eu vou abrir para perguntas, mas eu vou abrir também caso vocês queiram perguntar alguma coisa durante cada bloco. Aí eu dou uma pausa no final, e aí eu comento com vocês. Começando então, pessoal, com a revolução ágil, é importante explicar o que é o ágil antes de explicar o que é o Scrum. Aqui eu queria que vocês tivessem um cenário na cabeça de vocês. Pensem nos anos 60. Se vocês quisessem um emprego naquela época, vocês tinham que provavelmente se direcionar a uma fábrica ou algum lugar que tivesse uma grande contratação de pessoas e falar assim, eu quero um emprego. E aí você tinha um emprego. E era muito fácil assim. E geralmente, nesse emprego, você ia aprendendo com o tempo. Você não precisava saber nada muito antes daquilo, porque você aprendia com o processo. E aí você passaria anos trabalhando naquele emprego, até que você conseguisse experiência suficiente e entendesse de muitos processos dentro da empresa para se tornar um gerente. No atual sistema, conforme o tempo foi passando, houve uma diferença nisso, porque se antes esperasse que o gerente soubesse tudo sobre o que acontecia, hoje em dia, nas organizações, as pessoas do time é quem realmente detém o conhecimento. Então, o gerente, ele não vai saber tudo sobre back-end e não vai saber tudo sobre front-end, ele não vai saber tudo sobre o UX design ao mesmo tempo. Ele tem um time de pessoas que consegue ajudar ele com cada um desses setores. Virou uma coisa muito mais criativa do que uma coisa muito mais definida. Nisso, foram criados vários sistemas, entre eles o Scrum, o Lean, o XP, e eles tinham várias coisas em comum. Eles eram chamados antes de sistemas lightweight. E aí, essas pessoas se juntaram em 2001 e falaram assim, o que nossos sistemas têm em comum? E aí foi feito a Revolução Ágil, o Manifesto Ágil, foi quando surgiu a agilidade. O Manifesto Ágil é essa imagenzinha bonitinha aqui, que são 4 principais valores, e eles explicam exatamente o que o ágil prega e o que ele defende. O primeiro deles, é importante frisar aqui, antes de tudo, que o que eu vou citar aqui, imaginem um pêndulo, tá? São coisas que são mais importantes do que outras. Eu não estou falando que a outra questão ela não deve ser considerada, é só que uma delas é mais importante do que a outra. Aqui em ordem, indivíduos e interação mais que processos e ferramentas. O ágil prega que acima de qual linguagem você vai usar, qual ferramenta você vai usar, qual sistema você vai usar, as pessoas que estão no seu time são o que vai ditar a capacidade do seu time de entregar, a capacidade do seu time de fazer valor para a empresa. Então é muito mais importante que você trabalhe os indivíduos da empresa e uma interação sadia entre eles. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Isso aqui é meio que em resposta ao modelo anterior, né, que era o Cascata, onde você tinha que ter uma documentação completa de requisitos antes de desenvolver algum software. E vocês vão ver que aqui no Ágil, o mais importante é entregar valor, é entregar software o tempo inteiro. Então, por isso que não é que você não tem que ter documentação, como eu falei, mas sim que entregar um software funcionando para o cliente é muito mais importante do que documentar requisitos 100%. Colaboração do cliente mais que negociação de contratos, porque acima de você ter um contrato definido previamente, você falar assim, eu vou entregar isso aqui 100% e só vai ser isso e nada disso vai mudar, o Ágil permite que o cliente consiga, por exemplo, ver o que está acontecendo no mercado e se adaptar a isso. E entregar uma colaboração muito maior do que em relação ao que ele deveria, tipo, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, as coisas mudam. E aí a gente vai para o nosso 4, que é responder a mudanças mais que seguir um plano. O ágil não quer que você fique fixo ou rígido, ele quer que você consiga entender o que acontece com o seu cliente e consiga se adaptar a isso. Por isso que ser apto a responder a mudanças é muito importante. Aqui eu tenho uma pergunta,
E aí eu vou primeiro fazer a pergunta e depois eu vou ver a pergunta do Kainan também. Mas qual dos três não está no manifesto ágil, pessoal? Ser bem-vindo a mudanças nos requisitos, não estar preso a um plano, entregar software frequentemente e entregar o projeto no prazo e dentro do budget. Alguém aí pode responder? Eu acho que é a D. Você acertou, é a D. Por quê? Vocês vão ver no próximo slide. Antes disso, Kainan, você levantou a mão? Acho que não é? Beleza. Por Eu, que... eu, eu, eu tava mutado, formal. Eu Ah, levantei a mão em relação ao slide anterior. Esse cara aí. Sim, não sei, eu acho que você vai chegar nisso, mas, por exemplo, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Eu não sei se nesse nível que você está falando, mas, por exemplo, quando a gente fala uma sprint, se você a mudança mudou essa história aqui, essa feature aqui para desenvolver, não é de imediato, não tem nada a ver com isso ainda. A gente não chegou não. nesse nível. Eu Tá. estou falando aqui só de mudanças, por exemplo, assim. Imagina que você tem uma ideia de um projeto e Uhum. aí o mercado mudou. Você sentiu que teve uma forma... Se você fizer aquele produto de uma forma diferente, no meio do processo, no meio do projeto, vamos supor, de um projeto que duraria 1 ano, na metade você entendeu que deveria fazer de uma outra forma que era melhor. Você tem que Entendi, ser capaz de responder a isso. E não entendi. ficar fixo a um plano inicial, entendeu? Ah, tá, beleza. Vou seguir então. Obrigado. Sobre o Scrum, sobre a agilidade, a gente prega que é entregue sempre o máximo de valor, ao invés de um projeto. Por que isso? Aqui é importante explicar o princípio de Pareto, que é uma coisa muito generalista, mas é muito aplicada a software por pesquisas comprovadas. Que é uma regra que diz que 20% do seu esforço entrega 80% do seu valor. E isso em software diz que 20% das suas features correspondem a 80% do que os usuários estão usando. Isso traduzido em software em pesquisas mostrou que 45% em média das funcionalidades de um software nunca são utilizadas, enquanto 7% sempre são utilizadas pelos usuários e 13% quase sempre, o que somando dá certinho a regra de 80-20. O que isso quer dizer dentro do escopo do ágil? O ágil, ele preza que você trabalhe sempre nesses 20%, trabalhe sempre focando no que realmente vai entregar valor para o cliente. E não entregar esperar um projeto ficar completo, esperar um projeto entregar todos os requisitos para que ele realmente saia. Sempre focando no mínimo, no MVP, né, no Minimum Viable Product, no que vai realmente trazer valor para o cliente e incrementando a partir disso, conforme você for vendo. Primeiro você entrega tudo que as pessoas vão sempre utilizar, depois o que elas vão quase sempre utilizar, daí o que elas vão utilizar de vez em quando e por aí vai. Mas se você sempre conseguir focar em entregar o máximo de valor, você tem certeza que você está utilizando um custo e um tempo da maneira mais efetiva possível. Outra coisa importante, que é uma coisa que foi herdada no Cascata, e a gente usa até hoje, que é uma coisa ruim, por conta das 40 horas de trabalho por semana, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Só que software, ele não é um processo que é definido, é um processo criativo, como eu falei. Então, nem sempre você vai ter a possibilidade de estar trabalhando em alguma coisa e você foi barrado, então eu vou esperar essa coisa ficar pronta. Você vai lá e pega uma outra tarefa, você pega uma outra tarefa. E o multitasking, ele já diz que se você pega 3 tarefas, a sua capacidade de entregá-las está muito comprometida por causa de context switching, em inglês. Mas que basicamente você fica mudando de tarefa, o seu foco de ponto em ponto. Toda vez que você muda de uma tarefa para outra em relação ao seu foco, você gasta tempo para se acostumar de novo, e isso limita a sua produtividade. Então, se você estiver focado naqueles 20%, você sabe que você está entregando valor para o cliente de fato, e não trabalhando em um monte de coisa ao mesmo tempo. E nisso, a gente consegue ver, eu acho que quem aqui já trabalhou com gestão de projetos, já estudou alguma coisa parecida, já viu aquela máxima, né, de que existe 3 eixos dentro de um projeto, que é a qualidade, o custo e o tempo, e eles são variáveis, mas você consegue fixar 2. Então, se você fixa o custo e o tempo, você vai prejudicar a qualidade. Se você fixa o custo e a qualidade, você vai prejudicar o tempo, mas nunca os 3, somente 2. Isso é uma visão um pouco do Cascata também, tá? E no ágil, você tem que a sua qualidade, ela é fixa. Você nunca vai entregar uma qualidade abaixo do que você quer como um time. E o seu escopo vai ditar o quanto vai aumentar o custo e o tempo de acordo com a sua qualidade. Por isso que eu falei aqui atrás, na hora das perguntas, que você não entrega o projeto no prazo e dentro do budget.
Porque isso a gente nunca realmente sabe num projeto ágil, porque o budget muda, ou quer dizer, o escopo muda. E é o escopo que determina o custo e o tempo ao longo do projeto. Todo projeto tem que ser ágil, pessoal? E a resposta é não. Isso é um erro que as pessoas usam muito hoje em dia, de achar que tudo tem que ser um Scrum, tudo tem que ser uma agilidade, tudo tem que ser sprint, daily, porque esses termos são legais e estão na moda. Mas se você tiver um projeto que ele é simples, ou um projeto que os requisitos nunca mudam, você não tem que ter um projeto ágil. A agilidade, o valor dele, isso aqui é uma palavra muito importante, está no fato de ser um modelo de projeto empírico, ao invés de um projeto definido. Ou seja, ele vai ser moldado a partir do seu time, a partir do seu projeto e da sua realidade. E ele se adapta a isso perfeitamente. Só que para isso acontecer da maneira mais efetiva possível, você tem que ter um projeto que seja complicado ou com requisitos que podem mudar constantemente. Senão não faz sentido. Por que você teria um processo que permite que você fique se avaliando e se mudando o tempo inteiro a sua realidade, se essa realidade nunca muda? Então tomem cuidado com isso, porque é importante saber para que a gente tem que usar o ágil e saber por que a gente implementa ele. Por fim, para poder fechar sobre agilidade, para a gente falar de Scrum efetivamente, eu queria mostrar para vocês uma ideia que chamam de Penny Game, que eles usam muito em cursos de Agile Coach. O Penny Game, como essa imagem diz, imaginem que é uma mesa circular, e aí nesse caso aqui você tem 4 trabalhadores, e você tem uma pilha de moedas. Atrás desses trabalhadores você está tendo um gerente, que é um cara que vai ficar ali só contando o tempo da tarefa. O cliente no final, o customer ali em cima, ele vai receber essa pilha de moedas. Mas para isso, essas moedas têm que ser viradas uma por uma, do primeiro worker para o segundo worker, para o terceiro worker e para o quarto worker. Na primeira vez que a gente faz esse experimento, é pedido para os 4 passarem primeiro todas as 10, e só quando acabar essas 10, o segundo passar as 10 de novo para o terceiro, e por aí vai. Isso simula um modelo cascata, que é o seguinte: você só passa para a próxima etapa de desenvolvimento quando a primeira estiver concluída. Para a terceira, quando a segunda estiver concluída. E por aí vai. Depois, o Penny Game quebra essa pilha de moedas em pequenas pilhas. Então, se tinham 10 moedas na primeira pilha antes, quebra-se em 5 pilhas de 2 moedas cada. E aí fala que você pode passar para frente sempre que terminar cada pequena pilha de atividades. Numa estimativa que foi feita com 12 pessoas na mesa, teve mais ou menos um tempo médio de 4 minutos para o cliente receber a primeira pilha dele, primeira pilha de valor, e também foi quando ele recebeu o produto completo, porque as pessoas tinham que passar todas as moedas uma por uma até receber no final da mesa. Quando foi quebrado em dois, o cliente recebeu a primeira entrega de valor dele em 1 minuto e 3 com 12 pessoas. E todas as 10 moedas em 1 minuto e 55. O que isso aqui mostra? Se você quebrar em pequenos entregáveis, você consegue entregar valor para o cliente mais rápido e consegue gerir o projeto de uma forma melhor. Qual que foi a parte ruim e por que tinha esses gerentes contando tempo aqui atrás? Porque quando você quebrou a pilha em pequenas pilhas, cada worker individual desses aqui gastou mais tempo para poder passar as pilhas para frente do que se ele tivesse feito no modelo anterior. Passar as 10 de uma vez só era mais rápido. Por isso que você imagina assim, mas eu estou fazendo daily de novo, eu estou fazendo planning, eu vou gastar 4 horas com uma retro. Só que por mais que você pode sentir que individualmente você pode estar perdendo tempo ou gastando tempo, o importante é que o time como um todo vai conseguir atuar melhor e entregar mais valor mais rápido para o cliente. Essa é a analogia aqui. Pessoal, eu vou fechar o tema aqui da agilidade. Só queria saber, até esse ponto, alguém tem alguma dúvida que queira comentar? Tranquilo, eu acho que só isso que você falou de preservar a qualidade em detrimento, obviamente, a custo e tempo aí, isso você falou para todos os métodos, para todas as formas de agilidade, porque, por exemplo, dentro de agilidade a gente tem Kanban, a gente tem Scrum, isso vale para tudo? Sim, isso é geral. Caraca. A agilidade foca em você entregar valor para o cliente, ao invés de você entregar um gerenciamento de projeto padrão. Uhum, boa, beleza. Vou seguir então, pessoal. Agora a gente vai começar a falar então de Scrum propriamente dito. A palavrinha do mal que todo mundo fala, meu Deus, Scrum. Mas, pessoal, é bem simples. O Scrum, ele é um framework de trabalho ágil, obviamente, mas como eu falei, todo o Scrum é voltado para entregar valor e entregar... Pera, só tem uma pergunta aqui, um minutinho.
Eu não recomendaria um ágil se ele for simples, mas se ele for complexo, mesmo sendo pequeno, aí eu recomendaria um ágil. A questão é você conseguir mensurar o quanto que a complexidade vai afetar a sua previsibilidade do projeto. Se ele for um projeto mais imprevisível, é melhor você colocar um ágil, porque você conseguiria medir melhor nessas sprints que eu vou explicar aqui agora, o que você realmente vai trabalhar em pequenos entregáveis, né? Essas pequenas pilhas do Penny Game que eu falei, e não um projeto completo do começo ao fim. Boa. Voltando então. O Scrum, ele é um framework que ele é voltado para entregar valor para o produto, e ele é voltado em focar em times pequenos e que tem muito envolvimento com o negócio. Então você não vai ter times que simplesmente são desenvolvedores ou times que não se importam com o que estão desenvolvendo. Isso é essencial. A parte mais básica do Scrum, e uma coisa que eu quero explicar aqui já, que eu vou falar esse termo várias vezes durante a apresentação, é que ele é composto por sprints. O que é uma sprint? Uma sprint é um tempo. Então, é 2 semanas, são 4 semanas, é um espaço de tempo que o seu time vai utilizar para fazer uma entrega. Então, você tem vamos supor, se o seu time faz sprints a cada 2 semanas, a cada 2 semanas você vai ter um incremento de valor no produto. Então, você tem o seu time que vai trabalhar dentro de uma sprint e vai entregar valor continuamente para o cliente dessa forma. Para explicar melhor e contextualizar o que eu acabei de explicar, eu falei muito sobre agilidade e agora eu estou falando sobre Scrum. E aí, qual a diferença entre eles? A agilidade, pensa que ele é basicamente a ideia de fitness, estar bem com o seu corpo. Fitness, eu quero ter saúde. Isso é um conceito, é uma coisa mais abstrata. E o Scrum seria academia. Seria a forma que você iria atingir esse fitness. O Scrum é uma forma de você conseguir a agilidade, que seria o ideal que você quer conseguir. Então ele é só uma das ferramentas que a gente tem, mas é a mais popular dentro da agilidade. E ele é criado baseado em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptabilidade. Essas palavras são muito importantes. Transparência é porque você não consegue ter Scrum se o seu time não consegue ser honesto entre si ou entre as partes envolvidas no processo. A honestidade constante é extremamente importante, principalmente para pontos negativos do processo. O que está dando errado, o que não conseguiu ser entregue. Então a transparência é muito importante, tá, gente? E o outro, que é a inspeção e adaptabilidade, eles andam juntos. A gente vai ver mais ou menos como que eles são implementados, mas a ideia é que o time consiga olhar para si a cada sprint e falar assim: o que deu certo, o que deu errado, como que a gente melhora o nosso processo para, na próxima sprint, fazer melhor. Ter essa possibilidade é o que define realmente que você tem um time Scrum. Deixa eu trocar aqui. O Scrum Guide é o documento que explica o que é o Scrum, para as pessoas poderem utilizar ele, e ele é muito simples, ele só tem 19 páginas. E me surpreende como que as pessoas conseguem errar tanto o Scrum sendo tão simples, mas elas conseguem. Então eu quero explicar aqui, antes de tudo, coisas que assim, o Scrum, ele é muito tipo, não, eu faço Scrum, mas eu faço desse jeito aqui, eu faço moldável aqui. Existem coisas no Scrum que você pode moldar a sua realidade, claro, mas tem algumas coisas no Scrum que não são negociáveis, e são os papéis no time e os ritos do Scrum. Se você não segue isso à risca, você não está fazendo Scrum. Quais são esses papéis? Product Owner, o dono do produto, o Scrum Master, que seria o guardião do Scrum, e o time de desenvolvimento. Eu vou explicar eles 3 mais para frente daqui a pouquinho com detalhes. Os hits eu já expliquei, que seria a sprint, esse tempo de 2 semanas, 4 semanas que o time vai utilizar para entregar um valor, o planejamento da sprint, as reuniões diárias, a demo da sprint, a review da sprint e a retro da sprint. Eu vou explicar cada um deles também mais para frente, mas saibam que se você não está fazendo todas elas, você não está fazendo Scrum. Isso é uma regra que não tem como ser negociada, tá, gente? É muito importante. Alguns artefatos que eu vou citar aqui também, a gente vai falar de backlog, é uma palavra que eu quero explicar aqui um pouquinho, que backlog seria uma lista de atividades que você vai ter dentro do Scrum. Você vai ter um monitoramento de progresso, que é uma capacidade no Scrum de você ver se você está realmente indo entregar valor ou não. E a definição de done, que é você conseguir saber se aquela atividade que você está utilizando realmente está pronta ou não. Os valores ágeis que eu citei, aquele manifesto, os 4 valores, eles têm que ser seguidos à risca também. Então, sempre focar em pessoas, focar em interação entre indivíduos, focar em software, focar em colaboração com o cliente. Isso tudo é essencial para você estar fazendo Scrum. Senão, você também não consegue estar fazendo. E por último, previsibilidade. Isso aqui também é uma outra coisa muito importante.
você não pode ter dentro do Scrum reuniões que passem do time slot delas. Então, eu acabei de citar vários ritos ali. Vocês vão ver que cada um deles, planning, daily, demo, cada um deles tem um tempo definido. E você não pode passar. Então, se a planning dura 4 horas para uma reunião, para uma sprint de 2 semanas, ela vai durar 4 horas. E se não conseguir fazer, acabou. Isso aqui também é muito importante, porque tem muitos times Scrum que acham que a planning pode durar 2 dias. E você não consegue ter um controle realmente do que está fazendo. E aí as reuniões começam a ficar morosas, a daily dura 40 minutos, e você tem menos trabalho sendo entregue efetivamente. Então, é muito importante que seja previsível e entregue em time box. Por que a gente usa o Scrum? Porque, como eu citei, se você tem um projeto que é complexo e é um projeto que você sabe que o escopo vai variar, você quer ter certeza que o custo e o tempo desse projeto, eles sejam monitorados constantemente e avaliados a cada X tempo. Se uma sprint dura 2 semanas, a cada 2 semanas, os stakeholders conseguem olhar o projeto e falar se vale a pena continuar, por exemplo. Você diminui a incerteza do projeto. Você consegue ter mais dados constantemente do que está acontecendo. Você permite que as partes interessadas participem do projeto como um todo. Então, você vai ter o PO, você vai ter um stakeholder acima do PO, eles podem participar de algumas reuniões, vai ter uma transparência maior do processo. Isso é muito interessante para quem está pagando por aquilo. E no fim, você permite que o time se adapte e faça mudanças durante o projeto. Então você não vai esperar um processo de 6 meses acontecer para chegar e falar assim, nossa galera, talvez a gente fizesse umas reuniões às 9 da manhã ao invés das 11, a gente teria mais efetividade. E essas adaptabilidades do time vão acontecer no fim de cada sprint. E isso ajuda que o time cresça mais rápido também. Pessoal, sobre o que eu expliquei até agora de guia de Scrum, alguém tem alguma dúvida? Beleza? Vou seguir aqui então. Vou falar agora então sobre o time. Esses papéis que eu citei aqui agora, Product Owner, Scrum Master e time de desenvolvimento. Eu coloquei uma imagem do futebol aqui, que é um esporte que eu gosto bastante, mas que essa imagem ela representa bem o que seria o esporte. Você tem os jogadores, que são essenciais para o esporte acontecer, mas além dele você também tem um técnico, você também tem um fisioterapeuta, você tem um dono de time. São vários papéis que você tem dentro de um time de futebol que fazem o valor daquilo acontecer e dar certo. No caso, esses 3 papéis, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento, eles são essenciais e eles trabalham entre si para conseguir atingir o valor do produto dentro do Scrum. Começando aqui, então, vou falar sobre o Product Owner, nosso querido Papatini aqui, o dono do império inteiro. Pessoal, o que é o Product Owner? Ele é o dono do backlog do produto. Lembra que eu falei que backlog era uma lista de atividades que aquele produto teria? Ele é o dono. Então, ele é a voz do cliente no projeto. Ele ou é o próprio cliente, ou ele é um representante do cliente, mas ele está ali no time para poder dizer que é a voz do cliente e que o valor está sendo entregue da maneira correta. Por isso, ele não apenas tem que definir o backlog, mas ele também ordena o backlog. Você sabe que quando você olha um backlog, você está vendo ele de cima para baixo, então você está vendo qual que é a mais importante para o produto até a menos importante. Lembrando daquela regrinha do 80-20, né? Os 20% tem que estar bem em cima. E uma coisa legal é que ele, embora ele seja o escritor da maioria das histórias, ele não é necessariamente o escritor de todas. Algumas podem vir do time de dev, por exemplo. Uma QA pode pegar e escrever uma história. Mas é ele quem vai ordenar a prioridade, mais ninguém. Ele tem que ter uma visão de futuro para o projeto, porque por mais que o Scrum ele seja, igual eu falei, definido em sprints, em pequenos espaços de tempo, de 2 semanas, 4 semanas, você tem que ter alguém que saiba para onde aquele navio está indo, sabe? Poder apontar e falar assim, não, eu quero que daqui 6 meses eu quero estar aqui, e aí eu vou fazer histórias que a gente consiga entregar para chegar lá, e ele é o cara que tem essa visão. Por isso também ele é o detentor do roadmap do projeto. Ele sabe para onde todo mundo tem que ir. Ele tem que ser aberto a negociações, porque se ele não conseguir ouvir do time que alguma coisa é inviável, você chegar no PO e falar assim, cara, isso aqui é muito complexo, e o PO falar tipo, pô, cara, mas eu quero. Essa ideia, essa rigidez, o PO não pode ter. Porque se ele tem, ele está sendo um mau PO. E ele tem que ser centrado 100% em entregar valor ao cliente. Ele não se importa com a parte técnica do projeto, mas sim em entregar o valor. Por isso que ele é o representante do cliente. É importante vocês saberem que dentro da sprint, quando as histórias são definidas que aquele time vai entregar, o PO tem que ser capaz de responder qualquer dúvida instantaneamente, tá, gente? Ele não tem que ter dúvidas durante a sprint que ele vai perguntar para outra pessoa.
Se você chega no seu PO e pergunta para ele alguma dúvida, e o seu PO tá indo perguntar para uma outra parte, tá errado também, porque isso vai gerar um overhead, vai gerar um tempo a mais no seu processo. Então, dentro da sprint, pelo menos, o PO tem que ser capaz de tirar qualquer dúvida de qualquer membro sobre qualquer atividade definida. Beleza? Agora a gente vai para algo mais importante, o Scrum Master. O Scrum Master, as pessoas leem a palavra Master e aí já imaginam que seja tipo o líder, o chefe, o dono. Mas o Scrum Master, ele é simplesmente um servo líder. O que isso quer dizer? Ele é um líder servo ao time. Ele tá ali para conseguir ajudar com que o Scrum realmente aconteça e que as coisas sejam protegidas e que tudo dê certo da maneira mais perfeita possível. Ele é o guardião do Scrum. Ele quem mais entende do Scrum do time e ele quem vai ter certeza que todos aqueles ritos que eu disse que eram super importantes seguir à risca sejam de fato seguidos. Ele é um facilitador e um observador do time, tá, gente? Ele não é um gerente de projetos, então ele não tem autoridade, ele não manda em ninguém, ele não dá ordens. Ele simplesmente assiste o time trabalhar e ele facilita com que a interação entre indivíduos aconteça. Aquele pilar 1 do ágil que eu mencionei. Com um facilitador, você vai ter um guia invisível, alguém que consegue perceber problemas antes deles realmente surgirem e consegue estar ali para ajudar o time a solucionar eles, a remover impedimentos, a ser realmente uma força que está ali ajudando todo mundo. Sei que eu coloquei o Darth Vader aqui, mas pensa como se ele fosse um mestre Jedi, que o poder vem do conhecimento da força. O poder do Scrum Master vem do seu conhecimento do Scrum. Quanto mais ele entende o processo e mais ele entende o que ele está pregando e defendendo, mais ele ajuda o time a conseguir atuar dentro disso. Ele também pode ser um mentor, ele pode ser um cara que senta como júnior, um pleno, alguém que está precisando de alguma orientação e fala assim, para onde que a minha carreira tem que ir, o que eu tenho que estudar. O Scrum Master pode ter esse papel, é muito importante que ele saiba fazer isso, inclusive. Ele consegue pegar problemas que o time está tendo e que o time ainda não conseguiu falar alto e ser o cara que mostra isso para o mundo. Então, a transparência, lembra que eu falei que era super importante? É ele quem vai conseguir identificar esses problemas e mostrar para todo mundo. E ele é uma pessoa que também, além de remover obstáculos, ele lida com comportamentos complicados da equipe. Então, se você vê que tem uma pessoa, por exemplo, que está dificultando o acesso de outro membro da equipe a um conhecimento específico, ele quer ficar só sozinho naquela feature e ninguém mais pode saber, você sabe que isso é um problema, isso não pode acontecer. E o Scrum Master é o cara que vai chamar essa pessoa no canto e falar assim, João, se você não quer dividir, fazer uma call, explicar, pegar uma tarefa diferente nessa sprint agora para passar um pouco pro resto do time, mas ele vai ter que saber fazer isso com tato e não com ordem, porque não é uma posição de liderança. E por fim, o time de desenvolvimento é todo mundo que não é o PO Scrum Master. Esse time, essa palavra aqui é extremamente importante. Por você não ter um gerente de projetos clássico, é um time auto-organizável. É um time que sabe dividir as tarefas entre si de maneira espontânea. É um time que sabe identificar problemas sem precisar que ninguém realmente vá lá e atue em cima disso. É um time que pode até mesmo entrevistar novos membros. Não tem um gerente que vai fazer entrevista e vai saber, galera, essa aqui é uma nova pessoa do time. O próprio time avalia e vê se aquela pessoa que vai entrar é um bom fit para o time. Vai falar, não, a gente quer trabalhar com essa pessoa. E é um time que está empoderado para fazer isso. Isso é muito importante no Scrum. É um time que não comporta super-heróis, tá? Isso aqui é muito importante, porque vocês podem ver alguns times que tem um cara que é muito inteligente, ou que é um cara que é muito capaz, e esse cara, ele acaba virando um super-herói. E você não quer isso, você não quer um super-herói, embora você ache que queira. Porque o super-herói, por mais que seja super capaz de entregar coisas para você quando você mais precisa, ele só existe em tempos de crise. Ninguém compra um gibi do Homem-Aranha para ver ele indo no mercado, por exemplo. Você quer ver ele lutando contra um vilão. E é isso que o super-herói acaba fazendo. As coisas ele só existe porque tudo está explodindo, tudo está acontecendo errado. E você quer que esse conhecimento que ele tenha seja disperso no time e o time trabalhe de forma mais homogênea possível. E por fim, o Scrum Master ele também pode atuar como membro da equipe, mas ele não tem responsabilidade de entrega. Então ele pode pegar tarefas que sejam mais tranquilas, umas tarefas que sejam mais longas em prazo, porque ele pode ter a atenção dele constantemente tirada, então ele não pode ser considerado alguém que realmente entrega dentro do tempo da equipe. Alguns valores que um time Scrum ele precisa seguir, esse aqui é o mais legal de todos, o time ele tem que ser cross-functional. Ele não pode ter papel definido. O que isso quer dizer? Você tem um time que vai ter 3 back-ends, 2 front-ends, um QA e um UX. E aí você pensa, esses 3 back-ends vão constantemente fazer apenas back-end, os front-ends apenas front-end, e
É isso. Eles estão contratados na CLT com esse nome e acabou. Num time de Scrum, o time tem que ser cross-functional. Por que isso? Porque vocês já pegaram situações em que a demanda pendeu mais para um lado do que para o outro, correto? Em alguma sprint ou algum outro tempo, algum momento da carreira de vocês, vocês viram que, tipo, tinha muito teste e só tinha um QA fazendo teste. Ou tinha muita tarefa de front, pouca tarefa de back, aí os backs acabaram fazendo nada naquele período. O Scrum, ele incentiva, ele quer que um back-end pegue uma tarefa de front. Isso não é ruim, isso é bom. Esse conhecimento pode ser até feito em pair programming, uma troca de conhecimento, que um front treine um back e vice-versa. Porque quando chega o momento em que você tiver uma sprint que tiver muito tarefa de front e você não consegue adaptar, o próprio time se molda para isso. Então, assim, nada te impede de fato de pegar uma tarefa fora do seu papel. É um time que ele é dono das estimativas. Então, o que acontece? A gente vai ver mais para frente que um time Scrum ele vai definir o tempo a complexidade das tarefas que ele vai gastar para entregar. E depois que ele definir isso, ele tem que entregar aquilo dentro da sprint. Se o time não é capaz de se ater a esse prazo, a essa complexidade que ele mesmo definiu, então ele não é um bom time Scrum. Ele precisa ter palavra, vamos dizer assim, entre aspas, mas pelo menos focar em entregar sempre dentro com qualidade dentro do prazo. Ser auto-organizável, como eu mencionei no slide passado. Ele tem que ser de 4 a 10 pessoas, no máximo 10 estourando, tá, gente? Já é muita coisa. Mas é um ditado muito bom dentro da TI que diz que se você quiser que seu software atrase, você adiciona mais pessoas ao projeto. Porque pode parecer que, tipo, não, só coloca mais 2 devs aqui que vai funcionar melhor. Mas se o Scrum tem tantos ritos, tem um Scrum Master que tem que estar constantemente vendo o que acontece, tem que ter interação entre indivíduos o tempo inteiro acontecendo para dar certo, um time muito grande é impossível. Você vai ter muita complexidade nisso e não vai funcionar nunca. Isso aqui é muito polêmico, tá? E isso aqui é basicamente impossível pós-pandemia, mas o ágil, você vai ver muito jurista falando isso, ele prega o presencial. Isso tá dentro do Scrum, e infelizmente, tipo, para quem não gosta, mas estar presencialmente, se for possível, é melhor, porque você consegue tirar dúvidas mais fácil entre os membros da equipe, facilitando a interação entre os indivíduos, como eu mencionei. O 100% dedicado significa que você tem que ter profissionais que estão 100% no time, e não profissionais metade no time, metade no outro, ou profissionais que são apenas contratados, mas não parte do time. O time tem que ser um time, e tem que estar todo mundo o tempo inteiro unido. E apto a resolver conflitos. Conflitos, eles vão acontecer independente da situação, então o time tem que entender essas discussões como algo sadio e conseguir resolver. Esqueça títulos, a gente no Scrum normaliza essa situação, então ninguém realmente é sênior, pleno ou júnior, por exemplo, são membros do time. E aí a gente vê para frente que o Scrum tem uma forma de normalizar a velocidade do time de acordo com a capacidade de senioridade de cada um. Então você não é melhor que ninguém por você ser sênior, por você ser pleno, todo mundo é tão valioso quanto o outro membro. Fail fast, sempre erre e erre rápido. Não tenha medo de errar, porque o medo de errar, ele impacta na transparência. Você está tendo um sistema que vai ter uma dificuldade grande de conseguir identificar problemas e consertar problemas. Então, faça uma atividade de front mesmo sendo back, e se você falhar, beleza, tentei, não consegui, preciso de um treinamento, alguém pode me ajudar? Mas fale constantemente. E dedicação ao produto. É um time que tem que conseguir não apenas entregar uma feature, mas conseguir entender o que aquele produto faz, por que ele existe, qual o valor que de fato eu estou entregando para o meu cliente com o que eu estou fazendo aqui hoje em dia. Até aqui, sobre o time e os papéis, alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Marcelo, é o seguinte, agora estou com áudio. Eu vi num slide anterior que ele fala que o Scrum Master, ele não é o o gerente de projetos, tá? Só que assim, eu vou usar a realidade da minha empresa, onde o Project Manager é quem quem tenta fazer esse papel de Scrum Master, né? E, obviamente, geralmente falha, porque é muito visível que o que o Scrum Master deve fazer é muito diferente que um gestor de projeto, o gerente de projeto deve fazer, certo? Só que eu quero saber, em caso, assim, eu fiquei até assustado de saber que existe essa posição do Scrum Master, e eu sei que você falou que, né, não é um gerente de projetos, mas isso é uma regra ou há exceções para essa regra também? Na verdade, a ideia por trás é que ele não seja um gerente de projetos convencional no papel que ele atua. Então, assim, ele não é o cara que você tem que dar status report para ele.
Ele não é o cara que vai demitir e contratar pessoas. Ele não é o cara que vai brigar com o funcionário porque o funcionário fez alguma coisa errada. O gerente de projetos, ele tá muito ligado à hierarquia, muito ligado a eu sou o seu chefe e você tem que reportar a mim o tempo inteiro. O Scrum Master, quando eu falo que ele não pode ser um gerente de projetos, é mais nesse sentido. Ele pode ser uma pessoa que tenha ferramentas de gerência de projetos que ele tem que reportar, por exemplo. O importante é que dentro do time Scrum, ele seja capaz de conseguir entender que ele não é chefe de ninguém. Ele é só mais uma parte da equipe e ele consegue ser um servo líder. Então, se ele consegue fazer esse papel, ele consegue ser tanto gerente de projetos quanto Scrum Master. Se ele é hierárquico, ele dá ordens, então ele tá fazendo errado. Entendi, obrigado. Agora acho que é a Márcia também. Oi. Marcelo, tá bem legal, viu? Eu sinceramente, eu não tinha noção por exemplo, de todos os papéis que o Scrum Master, por exemplo, ele pode desempenhar. E aí me chamou a atenção quando você, assim, falou que ele pode identificar, né, uma pessoa ali que tá tendo dificuldade de comunicação, e chamar de canto, enfim. Eu via muito essa atuação como do coordenador. E aí, qual que teoricamente deveria ser o diálogo? Qual que seria exatamente a diferença entre um e outro nessa atuação? Acho que, de novo, a gente vai para a comunicação não hierárquica, né? Comunicação assertiva, principalmente. É você conseguir chegar numa posição de membro do time, mesmo sendo um coordenador, e conseguir falar assim, a gente está aqui com uma dificuldade, a gente precisa que você melhore um pouquinho nesse ponto, porque o time está sofrendo um pouco com esse comportamento. Você consegue ajudar a gente? Você consegue fazer melhor? Então, sempre tentando fazer com essa comunicação um pouco mais sugestiva, um pouco mais amigável, vamos dizer assim. O coordenador, como ele geralmente ele pode ter uma hierarquia superior, ele pode chegar e falar assim, você tem que consertar isso agora, em 1 mês, ou eu vou te demitir, por exemplo. É uma coisa que acontece muito se você tem uma hierarquia clara. Você dá uma ordem para o funcionário. Você fala para ele, você tem que consertar esse comportamento agora. E esse tipo de comunicação direta, essa comunicação mais agressiva, não é comportada no Scrum. Então, não importa se o cargo dele seja de um coordenador de fato, desde que ele consiga fazer isso de uma forma mais sugestiva e uma forma mais aberta, que o time consiga estar presente nessa comunicação. Você está afetando o time com isso que você está fazendo, tem como você trabalhar um pouquinho melhor, focando sempre na interação entre os indivíduos. Eu acho que isso é que define um bom Scrum Master. Bacana, obrigada. Mais alguém, pessoal? Vou seguir, então. Nós falamos aqui sobre o time Scrum, e agora a gente vai falar sobre o Scrum, finalmente. O que é o bendito Scrum? E o Scrum, cara, é essa imagem aqui, tá? Ela não tem nada mais. Você vai ter ali um backlog do produto, que eu estou citando ali no canto esquerdo, embaixo, e a seta inicial do processo. Desse backlog do produto é feita uma planning, onde o time se junta para conseguir planejar a sprint, que eu citei que seria um período de tempo de 2 a 4 semanas, e aí se cria um segundo backlog, chamado de backlog da sprint, tá? São 2 backlogs separados, e se o time não faz isso, também tá errado. Backlog de produto, ele é constantemente incrementado, ele melhora, ele aumenta, o da sprint é fixo e é somente da sprint. E aí o time atua durante aquele tempo, durante a sprint, fazendo reuniões diárias para poder fazer um reporte do que está acontecendo para o próprio time, e no final do processo você tem um incremento do produto. Seria uma entrega de valor. E aí você repete o processo do início. Bota o backlog, pega mais tarefas, faz um novo backlog da sprint, faz uma nova sprint, entrega de valor. E por aí vai. Então, para eu poder explicar todas essas reuniões uma por uma, eu tenho que explicar aqui primeiro o que é o backlog. A parte mais importante, né? O que seria necessariamente um item de backlog? O backlog, como eu citei, é uma coleção de histórias, uma coleção de tarefas que você está fazendo para conseguir entregar valor. E, geralmente, a forma que a gente conseguiu normalizar, que a gente conseguiu entregar o máximo de valor dessa forma possível, é dividindo a tarefa em use cases, ou features, que seriam uma grande entrega, e essa entrega geralmente pode levar até meses. Então, uma funcionalidade completa, um novo menu que vai entregar uma integração nova, é uma feature, é uma coisa bem grande. Você pega a feature com PO e você quebra em épicos, que seriam entregáveis maiores, que levam semanas para entregar. E aí você quebra esses épicos em histórias de usuário. E aqui, galera, tá um pulo do gato importantíssimo, tá? Histórias de usuário que duram mais do que uma semana, tá errado. Histórias de usuário só podem durar no máximo uma semana, porque você tem que entregar valor constantemente. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado é associar a entrega de valor com a entrega de
valor para o cliente constantemente. Então, assim, se a feature é a tela final com tudo completo, tudo perfeito, então a user story passa a ser a feature. E você só entrega de fato aquilo quando você entregou tudo. Mas o Scrum não quer isso. O Scrum quer que você entregue valor constantemente. Então vamos supor que você foi lá e entregou só um endpoint do back-end para o front consumir na próxima sprint. Entrega de valor. O cliente não vai saber que esse endpoint existe porque ele nem sabe o que é um endpoint. Mas o seu time ganhou valor com aquilo e o produto ganhou valor com aquilo. Por isso que user stories só podem existir em até no máximo uma semana. Mais do que isso, você vai comprometer, porque se a sprint dura normalmente até 2 semanas, você vai passar do tempo, você vai ter user stories que passam mais de uma sprint, e aí você perde o valor, você perde o propósito do Scrum. Até aqui, features, épicos e user stories é cargo do PO. O PO que é quem normaliza, o PO quem ordena, o PO quem prepara, e elas ficam todas no backlog do produto. Na planning, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai pegar a user story com o time de técnico de desenvolvimento, e esse time vai quebrar a user story em tasks. E as tasks, que são esses mini entregáveis, tem que durar até no máximo 2 dias. E é o que o time realmente vai atuar em cima para poder entregar durante a sprint. Ele não atua em cima de user story, ele atua em cima de tasks. Tá? O que seria uma boa história de usuário? Como o nome diz, é uma história do usuário. E aqui tem uma dica importantíssima para vocês, que eu queria dar agora, que vocês já viram muito, tipo assim, eu, como desenvolvedor, gostaria de... E aí a história é escrita dessa forma. Tem um template por trás disso, e o motivo do porquê que isso existe, mas a palavra é perfil de usuário. E é uma coisa que as pessoas não entenderam ainda. Quando você cria uma user story, você tem que pensar quem vai consumir aquela user story. Porque ele é um user. É uma user story. Então, esse perfil de usuário, ele pode ser tanto um perfil técnico do seu sistema. Imagina assim, uma aplicação de banco. Ah, ele é o correntista da conta. Ah, ele vai ser alguém que está com cartão temporário do titular. Eu, como correntista, gostaria de... Então, você trata de uma forma que você consiga entender quem do sistema vai utilizar, mas você também pode fazer um perfil de usuário que seja fora do sistema. Eu, como desenvolvedor, gostaria de ter os endpoints da aplicação prontas para que o front possa consumir no BFF. Então, entenda para quem aquela história está gerando valor e escreva a partir dela. A descrição tem que ser exatamente assim. Eu, como tal, gostaria de. Quando você consegue fazer assim uma descrição e deixá-la o mais completa possível, você deixa claro para quem for ler o que quer ser conquistado com aquela user story. Ela tem que ter um critério de aceite e esse critério tem que ter a resposta para a definição de done. O que isso quer dizer? Você tem que ler o critério e entender exatamente o que você tem que fazer para aquela história estar pronta. Você não pode ter dúvida alguma. Então, eu vou entregar uma integração, eu quero esses 3 endpoints funcionando via Postman. Isso é um critério de aceite. Você consegue mostrar que funciona. Tem que ter uma definição clara, porque sem isso você não tem como colocar a história como pronta. E aí você tem um problema muito grave de entrega quando o PO descobre depois do fim da sprint que não está realmente do jeito que ele queria. Mas às vezes pode ser que ele não explicou claramente o que ele queria. E essa explicação tem que ser feita na definição de done. Uma história, ela precisa ser estimada, e eu vou falar sobre isso no próximo slide, mas a estimativa geralmente é uma métrica que a gente usa para calcular a complexidade do card. E elas nem sempre precisam ser de negócio, elas também podem ser técnicas. Então, elas podem ser spikes de conhecimento, mas vamos supor, a gente vai utilizar uma nova ferramenta de gateway na nossa empresa, mas ninguém sabe fazer isso, porque é uma coisa nova. Então, pega um dev e ele vai ficar atuando num spike nessa sprint, porque ele vai fazer uma POC para a gente explicando como que funciona. É uma história técnica, e que nem vai gerar um valor para o produto claramente ali na hora que for entregue, mas vai gerar um valor para o time. Estando gerando um valor, é o que importa. Pode ser um treinamento, pode ser uma pesquisa do software. Vamos supor, se tinha algum sistema legado que sua empresa tinha, essa pesquisa ela pode estar sendo feita, tipo, eu vou entender o que alguém deixou aqui e eu vou trabalhar em cima disso para gerar uma documentação depois do fim do processo. É uma tarefa, e é uma tarefa que gera valor. Então, user stories é o importante ter um perfil de usuário, ter uma definição de done clara e gerar valor. Depois que você tem as user stories feitas pelo PO, a ideia é que você se junte com ele constantemente. Então, empresas geralmente fazem isso semanalmente ou fazem isso uma vez durante a sprint para conseguir refinar o backlog do produto. Lembra que eu falei que a gente tinha o backlog do produto e o da sprint? O do produto ele é constante, ele é sempre incrementável
e ele é definido ali com uma visão que o PO tem do que é mais importante de cima para baixo. Essa sequência é definida por ele e é composto inteiramente por histórias de usuário. Eu sei que tem épicos e features que organizam isso por cima, mas se você olha o backlog, você tem que ser capaz de ver apenas histórias de usuário. Uma coisa que é interessante do refinamento, que eu queria só dizer aqui por fora, é que os POs não entendem o valor que o backlog tem, que eles poderiam usar. É uma arma muito importante. Porque quando você é PO de uma organização, geralmente todo mundo tem uma ideia brilhante para você, para te falar que sonhou à noite com aquilo e que você deveria implementar. Então a pessoa foi lá e falou assim, não, eu tive uma ideia X, uma ideia Y, por que você não faz isso aqui? O PO pode falar assim, claro, cara, tá no backlog, vou colocar aqui. E o backlog pode ser uma coisa que simplesmente nunca mais ninguém olha porque tá lá no fundo. O importante sempre é que o backlog você pode dizer que as histórias de um produto elas estão ali, a visão do produto ali tá ali, e o mais importante, o que é mais prioritário, tá em cima. E essa reunião de refinamento, o objetivo dela é o quê? Que o PO ele consiga se juntar com um ou mais membros do time de desenvolvimento, com o Scrum Master, e refine para entender, isso aqui é viável? A gente pode entregar isso aqui? Você acha que eu deveria quebrar isso aqui em mais user stories? Vai durar mais que uma semana? É nessa reunião de refinamento que o PO tem a chance de mostrar o que ele tem de ideias de backlog para uma próxima sprint e refinar isso com o time. Depois, é importante... Falei. Marcelo, acho que levantaram a mão aí, houve um barulhinho, não sei quem foi. Acho que foi o Alan que chegou, na verdade. Não. Você tá com a mão levantada ainda, Márcia. Você vai perguntar? Não, só esqueci. Desculpa. Bom, beleza, vou seguir então. Depois que esse refinamento ele tem a quebra em user stories, é extremamente importante que seja feita uma estimativa daquelas histórias em termos de complexidade. Então, entendam o seguinte, geralmente as pessoas fazem esse refinamento numa reunião de planejamento de sprint, mas a ideia principal é que as tarefas já estejam refinadas e estimadas antes da sprint começar. Então, qual que é o grande valor de você ter uma rodada de estimativa com o PO? O valor está em você debater os cards um por um. No debate, é quando você expõe a ideia e você permite que os membros da equipe consigam conversar entre si, que você vai identificar pontos de discussão, que você vai identificar possíveis problemas, possíveis gaps, e você precisa engajar o time a discutir os cards para que isso surja. Então, a estimativa é uma ótima ferramenta para isso. Ela não é um comprometimento claro, porque, como o nome já diz, ela é uma estimativa. Você vai ver mais para frente que a ideia é chegar o mais próximo possível do valor real de entrega que um time é capaz de fazer, mas ela não é necessariamente um comprometimento 100% do tipo, se a gente não entregar todos os pontos que a gente definiu que a gente vai entregar nessa sprint, a gente vai ser demitido. Mas é tentar chegar o mais próximo possível daquilo que seria a complexidade real da tarefa. O foco está dentro do que você está fazendo como uma complexidade, entendam isso? Porque você não estima por tempo, você não estima assim, eu demoro 2 dias para entregar, eu demoro 1 dia para entregar. Vocês perceberam como eu falei aqui agora? Eu demoro para entregar 1 dia. Eu demoro para entregar 2 dias. Quando você estima em tempo, você convida que a pessoa estimando, ela faça isso de uma forma completamente individualista. Porque é a forma que a gente enxerga. Eu vou demorar 2 dias para entregar. E eu vou demorar 1 dia para entregar. Isso não unifica o time. Isso faz com que você simplesmente estime da sua forma individual. Então, estimar a complexidade, essa aqui é mais complexa que essa aqui é muito complexa, essa aqui é menos complexa, ajuda o time a conseguir normalizar a skill de todo mundo para realmente chegar numa capacidade de time real. E para isso, eu vou explicar uma técnica muito legal e uma que o Kainan adora, que é o Planning Poker, no próximo slide, mas não é a única, existem outras explicações, outras técnicas como o t-shirt size, que é tamanho de camiseta, vamos supor, essa atividade ela vai ser uma camisa G, uma camisa P, uma camisa M, vai ser uma complexidade de 4 elefantes, 2 elefantes, não importa. O importante é você ser capaz de conseguir medir de uma forma empírica a complexidade de uma tarefa. E aí a gente vai para o Planning Poker, que é a ferramenta que eu mais gosto e a ferramenta que é mais utilizada. Dentro de um refinamento, você vai ter a discussão, o quão complexa é essa tarefa. E ninguém vai conseguir responder, tipo, eu acho que médio. A pessoa tem que ter alguma coisa que ela quantifique, né? Algo que ela possa utilizar para realmente entender o quanto que aquela história é complexa ou não. E dentro do Scrum, é normalmente utilizado os story points, os pontos de história.
Os pontos de história, eles não equivalem a horas, tá, gente? Então, vocês estão vendo vários números ali, 0, 1, 3, 13. Eles não são indicativos de horas de projeto. Eles são indicativos apenas da complexidade. E por isso que eles estão numa sequência de Fibonacci, porque quanto maior o número e mais complexo é a entrega. Ali, tá indo de 0 a 100, mas geralmente você tem uma ideia principal que se a história chegou a 20, então já não é mais uma história, ela tem que ser quebrada em outras 2 ou mais histórias. Porque ela já tá tão complexa que ela não vai ser entregue em uma sprint. 13 é o que eu sempre vi como sendo o número maior que uma sprint pode comportar de uma única história. Todo mundo do time vai votar. Então, de novo, aquela ideia do Scrum é uma coisa que todo mundo participa. Independente se você é júnior, pleno, sênior, a ideia não é o super-herói, o melhor da equipe, falar quão complexo é aquela tarefa. É todo mundo poder votar e todo mundo poder utilizar a sua visão de projeto para dizer o quanto aquilo é complexo ou não. Depois que isso é votado, os pontos eles têm que ser utilizados no futuro para medir a velocidade da equipe. Como eu também vou mostrar mais para frente. Mas é importante entender que não é apenas um número, tá? A gente não está simplesmente jogando aqui porque a gente quer estimar, é porque a gente realmente quer. Existe um grande valor na discussão do card entre os membros da equipe, mas também a gente tem que entender que a gente precisa, dentro da sprint, saber se ela está sendo sadia ou não, se está dando tudo certo ou não. E ver, e tem uma forma de fazer isso utilizando pontos de história que é muito utilizada e muito útil. A vantagem é você conseguir fazer esse pensamento de equipe, você homogeneizar o conhecimento que você tem da sua equipe em um único valor. Então, vamos supor que você tem uma equipe que tem 2 seniors, um pleno e 3 juniors. E você apresenta ali uma tarefa para eles conseguirem avaliar. Com certeza, o valor de complexidade que um senior vai dar é menor do que um júnior, porque o júnior pode não ter todos os dados daquela tarefa. Por isso que o que acontece? Todos os votos eles são escondidos até o final, e isso vai evitar que um membro influencie o outro. Você quer que todo mundo vote da forma mais honesta e transparente possível. E aí vai gerar uma nova discussão para ver se realmente aquele card ele é um 2 ou um 5. E geralmente o pessoal acaba entrando num 3, por exemplo, que é um consenso. Mas você conseguiu entender que o seu time, por mais que ele tenha membros que são seniors e outros que são juniors, para a complexidade geral, aquilo é um 3. Comporta tanto a visão que um sênior que for pegar aquele card vai entregar aquele 3 mais rápido, como um júnior vai ter um pouco mais de dificuldade, mas isso é legal que tenha, porque, lembra, o Scrum prega que a entrega seja feita como um time e não como um indivíduo. Refinamos. Temos o backlog estimado, temos os cards prontos para ser colocados em uma sprint. Como que a gente começa uma sprint? A gente começa a sprint na planning. É a segunda reunião mais importante do Scrum na sequência, né? A gente tem ali o refinamento e agora a planning. Pessoal, algumas dicas para vocês do que é a planning. Quem aqui já participou de alguma planning em algum momento sabe que ela pode ser um pouquinho morosa, geralmente, ai meu Deus, temos planning, mas ela pode ser um momento mais divertido, mais importante para sua equipe, tá? Por isso que eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira parte é que é muito importante que você comece a sprint na quinta ou na quarta-feira, mas preferencialmente na quinta. Por que isso? Se você começar numa quinta, você termina a sprint numa quarta. E aí você garante que o começo e o fim da sprint aconteçam em dias onde o seu time está mais atento, mais alerta, e não numa sexta ou numa segunda. Segunda-feira o pessoal acabou de estar, segunda, não sei o quê, e sexta-feira o pessoal já está pensando no happy hour, geralmente. Então, você colocar todo mundo numa sexta para ficar 4 horas debatendo o card de sprint, o pessoal não vai querer fazer isso da maneira mais efetiva possível. Então, quinta-feira é um dia ideal para se começar uma sprint. A ideia que a gente tem aqui é que se você estiver fazendo uma sprint de 2 semanas, você leve no máximo 4 horas. Então, 2 semanas 4 horas, 3 semanas 6 horas, 4 semanas 8 horas. A sprint sempre dura de 2 a 4 semanas, então é geralmente o que a gente tem. Mas eu evito que as pessoas usem sprints de um mês justamente por evitar um dia inteiro de planning. Imagina ficar 8 horas numa sala discutindo tarefa. Isso seria inviável. Aqui, 4 horas já é bastante, mas vocês vão ver que usando de discussões, usando de metodologias de você conseguir votar nos cards que estão faltando, você consegue deixar a planning um pouco mais divertida. Esse é o momento do time, tá? A planning não é do PO. E isso é uma coisa extremamente visível em muitos times de Scrum, em que o PO participa da planning ativamente. E isso tá errado, porque o PO já participou da planning do backlog dele, que é o Product Backlog, no refinamento. Chegou na planning da equipe, a ideia é que o time, principalmente o PO, esteja lá somente para tirar dúvidas e ser consultado.
mas ele já não pode mais, não deve mais ficar interferindo no processo. Aqui o principal é que as histórias sejam quebradas em tasks nesse momento. É assim que deixa mais engajável e mais divertido. Lembra que eu falei que tem alguns erros que os pessoais usam que é simples, mas que faz muita diferença? Um deles é pedir que os próprios devs quebrem as user stories que eles recebem em tasks eles mesmos. Mas isso é muito mais divertido feito em equipe e permite que o time inteiro entenda o que tem que ser feito para aquela user story ser completada. Então, uma dica que eu dou sempre é use a planning para quebrar a user story em tasks como equipe. Ela pode ser participada pelos stakeholders, mas eles são apenas observadores, tá? É uma reunião do time. Então, se você tem algum cara que está pagando pelo produto, fica na planning. Não, eu acho que isso aqui seria melhor. Cara, essa discussão deveria ter sido feita com o PO no refinamento. Se o card chegou na planning, ele tem que estar refinado e entendido como prioridade. Então, você não pode mais ficar tendo discussão sobre valor de produto e sobre se eu vou fazer aquilo ou não na planning. É só realmente para time de dev quebrar os stories e ficar falando de forma mais técnica sobre o que realmente eles têm que entregar. E uma coisa que é muito grave, que eu vejo muito time fazer, é que eles não têm um objetivo para sprint. Então, você não sabe de fato o que vai ser entregue. É muito legal que você tenha um tema, que você consiga mostrar para o seu time qual que é o valor que a gente quer entregar naquela sprint. Ah, não, aqui nós vamos fazer os comprovantes do sistema de transferência, por exemplo, e o time inteiro vai estar engajado naquilo, e as tarefas são todas temáticas para aquilo. Pode ter uma ou outra, claramente, que a gente tem que saber que não é daquele tema principal, mas um tema principal na sprint, um objetivo principal, o valor maior que tem que ser entregue, tem que surgir numa planning, senão fica vazio. Depois que você faz todo o refinamento e toda a planning, e você tem todas as suas user stories estimadas e com pontos, é aí que você começa a conseguir medir a velocidade da equipe. Por que é importante saber o quanto seu time entrega em velocidade? Porque só assim a sua planning consegue entender. Tá, nosso time entrega 30 pontos e a gente está com 35. Então a gente tem que tirar alguns cards daqui porque a gente não vai entregar todos eles até o final da sprint. Se você não sabe de fato a média de entrega da sua equipe, você não consegue ter esse controle. E aí você permite que a sprint falhe sempre porque ela está sempre maior do que deveria. E por isso que você estimar os cards e ter uma métrica de como você está indo é super importante. A velocidade do time, então, no caso, é a média de pontos que são entregues para aquele time sprint após sprint. Então, se é 15, 30 e 45 em 3 sprints, o time entrega 30 pontos. Essa é a visão que tem que ser feita. Feita sempre uma média e trabalhar em cima desse número. É importante lembrar que por mais que você tenha um número fixo, então se você está com uma equipe ali que está sempre integrando 30, 30, 30, e vai entrar um cara novo na equipe, ou vai sair alguém que já trabalhava há muito tempo nessa equipe, vai afetar o capacity, tá? É impossível que você tenha um membro novo que vai entrar e vai automaticamente entregar mais. Na verdade, ele vai tirar dúvida, ele vai fazer pair programming, ele vai fazer treinamento. E isso vai impactar que membros do time que estavam entregando tenham que parar o trabalho para treinar esse novo desenvolvedor. Então, sempre que tiver uma mudança dentro do pessoal do time, esse número tem que ser reavaliado. Lembra que eu falei que uma capacidade de entrega ela tem que ser 30 pontos e de um time que entrega 30 pontos na sprint? É importante reservar uma porcentagem dessa velocidade para intruders. Isso aqui é uma coisa que pouco time faz e é aí que mora muito problema dentro do Scrum. Você não ser flexível durante a sprint para coisas que podem surgir durante a sprint. E convenhamos, a realidade que a gente tem hoje no mercado de trabalho é que isso vai acontecer. Às vezes tem uma coisa que algum cliente pegou que é super urgente, algum bug que tem que ser corrigido agora. Isso vai acontecer e não tem o que fazer. Então você tem que entender o quanto que você tem de intruders que impactam na sua sprint e reservar um período ali da sua sprint para que os intruders realmente possam ser trabalhados nele sem impactar a entrega. Sem impactar a entrega de valor. E é importante lembrar também que essa métrica, pessoal, ela é completamente do time, tá? Ela não significa absolutamente nada em termos concretos, ela é puramente abstrata. Então, se a organização começar a medir times pelo capacity deles e falar assim, aquele time ali entregou 60 pontos, você está entregando 30, melhorem. O time que entrega 30 vai só estimar as atividades para cima. E aí vai parecer que eles vão fazendo mais. Porque não significa nada de fato. O importante é que esse número seja estimado com os seus membros da equipe da forma mais honesta possível, e essa média seja utilizada para que o PO, o Scrum Master e os membros consigam prever com a maior capacidade possível o tamanho de uma sprint. Não para comparar times entre si, porque cada métrica é única e exclusiva de um time.
E aí, como que a gente faz, depois que a gente pegou a média de entrega, e depois que a gente pegou a velocidade de cards, como que a gente sabe realmente qual que é a velocidade do time e como que ele está indo? A gente tem o que a gente chama de burn down chart. Acho que muita gente já viu isso aqui em alguns lugares, não sei se todo mundo sabe exatamente o que é. Mas a ideia por trás de um burn down chart é um gráfico de queima de pontos. Tá vendo que tem uma linha amarela? Ali seria uma linha perfeita e ideal dos acontecimentos. Então, na média, se você tem, por exemplo, 20 pontos de sprint para queimar em 10 dias de sprint, você queime 2, 2, 2, 2, 2, 2. E a gente sabe que isso não acontece, porque um time não é um robô. O time ele entrega de acordo com o que vai realmente, de fato, sendo pronto. Nesse caso, a gente tem 3 situações distintas que um burn down chart mostra. A primeira, na linha vermelha, acompanha a amarela. O time tá on track, o time tá certinho, parabéns. Se você tá acima da linha amarela, significa que você tá com algum problema, então você não tá conseguindo entregar os pontos de acordo com que a sua capacidade normal deveria estar entregando. E aí o Scrum Master pode utilizar isso aqui para falar assim, pessoal, a gente tá com um problema. Não, a infraestrutura tá com o CI/CD quebrado, os testes automatizados não estão funcionando, ou temos alguma tarefa que ela é mais complexa, mas já ela tá pronta, fica tranquilo. Então é importante que isso aqui seja visível todo dia, e já vou explicar o porquê todo dia mais para frente, mas que a pessoa consiga olhar esse gráfico e falar assim, temos um problema, vamos atuar, ou está tudo bem, é normal, mas vamos ficar de olho para poder chegar na situação que a gente tem logo abaixo, que é quando a linha vermelha está abaixo da amarela, ou seja, o time está fazendo mais do que deveria para aquele momento, e aí pode dar uma relaxada, porque sabe que vai conseguir entregar aquela sprint, tá tudo certinho. Então, vocês perceberam? Estimar os cards de uma forma que você tenha um número para cada user story é extremamente importante, porque você consegue tanto avaliar o quanto seu time vai entregar antes da sprint começar, mas também se monitora a velocidade durante a sprint para conseguir saber se seu time realmente está trabalhando bem ou não. E é com isso que a gente usa. Por isso, pontuar, estimar cards é muito importante no Scrum. Pessoal, antes de eu ir para a próxima, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, mano. Vamos embora então. Agora, a Daily, o momento mais legal para todo mundo. Pessoal, eu vou falar para vocês que a Daily é uma das ferramentas que quase toda empresa usa hoje em dia, sem entender o porquê, sem entender o real motivo, e faz de uma maneira que não é bem, como que eu falo, divertida, não engaja, e por isso tanta gente odeia o termo Daily. Porém, eu vou explicar para vocês como que uma Daily deveria ser pensada, e ela vai por alguns pontos. O primeiro é que a daily tem que ter de 15 a 20 minutos no máximo. Se uma daily está passando disso, ela está errada, porque você está travando muito o tempo da equipe numa reunião por mais do que deveria. Então, se uma daily tem 30 minutos, a pessoa está meia hora do dia de trabalho parada em reunião em que um ou outro membro está falando. Não é o que a daily quer fazer. Então, sempre tem que pensar de 15 a 20 minutos. Não é para resolver problemas. Então, assim, você não vai ficar discutindo uma tarefa no meio da daily. Você não vai falar assim, não, mas eu acho que isso aqui é um serviço, não sei o quê, e ficar lá debatendo com outro membro da equipe, porque a ideia é que seja rápido. Então, se você identificou que você tem um problema, você tem que ser capaz de falar assim, cara, a gente vai fazer uma outra reunião então depois, e aí a gente vai discutir isso aqui. Mas não discutir durante a daily. A daily é só para status report. E aqui, pessoal, eu vou falar para vocês a coisa mais legal que vocês podem pensar para o trabalho de vocês, mas um erro maior da daily é usar a daily como recurso para fazer status update para o PO. E isso é a coisa mais errada possível de se entender de uma daily. O task board, o quadro de tarefas, geralmente o que acontece? Alguém projeta, e aí você começa a ler da direita para a esquerda, card por card, e você fala, esse card tá assim, esse card tá assim. E aí todo mundo aqui é honesto comigo agora, mas fica no celular com a câmera fechada, ou dorme um pouco, até chegar a hora que sabe que tá o seu card. Por quê? Se você sabe que você vai falar só aquilo naquele ponto da reunião, por que você vai ficar engajado? É chato. Qual que é a maneira correta de se ver um task board? Ele fica de pano de fundo, mas a daily ele tem que ser entendida como algo que você está fazendo para dar um reporte para os seus membros da equipe. Então, você faz com algumas perguntinhas básicas que todo mundo conhece. Mas o que você fez ontem, o que você fará hoje e tem algum impedimento? Só que isso não por card, mas sim por membro da equipe. Ontem eu trabalhei em tal, hoje eu vou fazer tal, ainda estou bloqueado em tal card, porém vou ver se hoje eu consigo resolver.
Se você faz assim, você não garante que você saiba qual que é a sua vez na apresentação. Então, você sabe que todo mundo está prestando atenção no que está sendo dito. E você fala de maneira mais dinâmica. A reunião dura menos. Você não fica lá card. Então, isso é uma dica que eu queria dar aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Façam a daily por membro da equipe e não por task. Peraí, pode falar. Só uma observação, eu não tinha me ligado, né? Você falou isso aí, cara, interessante. Quando eu tinha uma equipe em outro lugar que eu trabalhava, né? Você conhece bem. Uhum. A gente fazia duas, entre aspas, duas deles, né? A gente tinha a daily de especialistas ali dos front-ends, que rolava de manhã, e a daily real do time ali, né? A daily do time normalmente era mais ou menos como você comentou. Então, da direita para a esquerda, aquela coisa card a card. A primeira dele, que era só ali dos especialistas, né, dos fronts, lá não era Scrum, mas é interessante como tinha essa diferença que você falou. Era um pouco mais dinâmica nesse sentido. Durava um pouco mais porque a gente acabava usando também para tirar dúvidas técnicas, mas a dinâmica era muito mais interessante, porque a gente falava assim, cara, olhando para o board, alguém precisa de ajuda com alguma coisa aqui? Quem quer falar alguma coisa? Então, assim, se apontava os cards, se direcionava sobre aqueles cards, mas não ficava tete a tete ali, olhando da direita para a esquerda. Então, funcionava muito mais e as pessoas se ajudavam mais. Todo mundo estava prestando atenção, todo mundo estava se posicionando melhor sobre aquelas coisas e colocando dúvidas de fato para se resolver. Eu achei Até interessante isso. porque tem cards, por exemplo, que se você for fazer card por card, você já pegou esse cenário, né? Que um card estava tipo, bloqueado por muito tempo. É o mesmo bloqueio, o mesmo motivo. Você vai entrar na daily todo dia por um mês e você vai dar o mesmo status report daquele card todos os dias. Já te aconteceu isso? Pra caramba, o tempo todo. Então, essa é a ideia por trás de fazer por membro e não por card. Bom que você falou isso. Achei legal. Pessoal, preferencialmente a daily tem que acontecer no começo do dia de trabalho. Então, fazer daily na tarde, você perde o dia de trabalho completo. Então, você precisa fazer de manhã, assim que começar, o máximo possível, para o pessoal poder falar, tipo, o que fez ontem, o que vai fazer hoje. Fazer no meio do dia, fica meio, tipo, o que eu fiz ontem foi metade de ontem, o que eu já fiz hoje também, mas eu vou fazer mais... Fica confuso e fica, tipo, geralmente depois do almoço, o pessoal não quer voltar para fazer reunião. Então, o horário melhor é que seja no começo do dia. E, pessoal, uma coisa importante também é que a resposta tem que gerar valor. Então, assim, se você falar, tipo, só, estou trabalhando nisso, não tem nada, entendeu? Você não tá, tipo, agregando nada pra discussão. O que gerar valor pro time? Pessoal, peguei uma tarefa aqui, eu descobri uma nova feature no Angular que permite que eu faça tal coisa, depois eu mostro para vocês. Pessoal, tô travado em tal service, nunca vi essa referência, alguém conhece uma documentação? Pessoal, hoje eu pretendo terminar isso aqui, sei que a gente tá atrasado, mas hoje eu vou fazer um esforço mais porque eu acho que vai dar. Coisas que geram valor. Não só ficar tipo, não, eu trabalho nisso, amanhã eu vou fazer isso. Que é a resposta básica que uma daily geralmente você tem. E por fim, uma outra técnica interessante que a gente usa na daily é o conceito de parking lot, que pensa que é um estacionamento mesmo. E você pega um tema que surgiu, que está se alongando, e você coloca ele dentro de um parking lot. E você fala, vou voltar para esse tema depois que a daily acabar com esses membros e liberar o resto do time. E aí você consegue garantir que você tem de 15 a 20 minutos. O propósito da daily, tem que lembrar, saber se a comunicação do time, se o progresso do time está ideal, se tem algum impedimento acontecendo, e se o Scrum Master tem que atuar de alguma forma para poder consertar esses problemas que podem ter surgido. Então, por isso que eu falei que a resposta de gerar valor ela é muito importante. Ela pode ir a outras reuniões, então se o parking lot se estender muito grande, eu falar assim, não, vamos fazer um pair programming, alguma outra coisa, tudo bem, mas aí você faz entre os dois membros e não entre o time inteiro. Não é uma reunião para solucionar problemas, tá? Vou frisar de novo. Você não discute soluções, você não discute a fundo um card, você discute de forma abstrata. Aqui, o daily stand-up, isso aqui é mais uma curiosidade, porque a pandemia acabou afetando muito isso, mas o motivo do porquê que era daily stand-up é porque se você tá de pé, isso te desincentiva a discutir problemas. Você quer solucionar rápido para sentar de novo. Então, por isso que o pessoal ficava de pé. E hoje em dia, infelizmente, não dá para fazer mais, mas o Scrum, ele incentiva que seja de stand-up para poder as pessoas, tipo, vamos logo, galera, vamos sentar, vocês querem sentar? E sempre é importante que ela aconteça durante o mesmo dia, durante o mesmo momento do dia, todos os dias. Então, se ela não pode ter, tipo,
e você não saber quando vai ser, que horas vai ser, onde vai ser, tem que ser sempre no mesmo horário. Fala aí, Kainan. Pergunta polêmica, cara. Você falou agora, você tá falando sobre a dele e tudo mais, tá essa questão de ficar de pé e tal. Pensando no cenário que a gente tem hoje, de literalmente home office, né? Como que a gente resolve essa questão? Eu sei que, tipo assim, de pé ajuda a ficar mais rápido e tal, tipo, tem alguma outra... Não, eu sei que parece uma pergunta Tem. besta, né? Porque, tipo, a pessoa não tá Não de é. pé, nada. Mas, cara, é um estímulo também para tipo, que a coisa seja rápida, sabe? Tudo que você tá falando aí, boa parte deles são coisas, tipo, presenciais. A gente aponta aqui, o quadro tá no fundo, a galera tá falando, mas no cenário que a gente quer, que a gente tá propagando aqui de home office, eu, pelo menos, propago a ideia do home office, ouço isso e falo assim, cara, parece que você tá tentando jogar a galera pro presencial, sabe? E eu sei que não, porque eu te conheço, mas... Cara, existe uma forma muito simples de fazer isso, cara. Câmeras abertas o tempo inteiro. Mas você não ajuda também, pô. Não, é sério. É uma coisa que as pessoas, tipo, se você tá não se mostrando a sua cara, você tá mais propenso a, tipo, devagar, ficar fora do PC. Se você tá numa daily com câmera aberta, você não quer que ela se alongue, você quer que ela acabe rápido. Então, é o mesmo conceito de ficar de pé. É uma inconveniência que você adiciona pra sua reunião que você quer se livrar logo. Então, você faz com que ela não alongue. Faz sentido? Faz sentido, cara. É Né? uma solução com um pouco de desgosto, assim, de ouvir, Sim, mas... mas funciona. E por fim, lembrar que esse reporte que a gente tá fazendo não é pro Scrum Master e não é pro PO, é pro time, tá, galera? Então, gerem valor pro time de vocês. Então, temos aqui voltando, um refinamento, uma planning e a sprint. E aí a sprint acaba. Deu as 2 semanas, temos um entregável. E galera, aqui tá uma coisa que todo time de Scrum, na maioria que eu vejo, falha miseravelmente. Eles não fazem uma sprint review ou / sprint demo. Eles simplesmente jogam uma release note ou um PowerPoint falando assim, aqui foi entregue tal coisa e aqui tá o release, boa sorte. E pessoal, não tem nada mais legal do que você chegar no último dia da sprint, na quarta-feira, chegar com o seu cliente, com o seu PO, com quem seja, e mostrar software funcionando. Mostra a funcionalidade que foi feita na sprint. Mostra um postman com request sendo feito com sucesso. Mostra uma POC que você fez sendo feito. Mas mostra software. Faça a demo da sprint. Isso muda tudo, porque se você tiver que preparar uma demo, você tem certeza que você não vai deixar bug. Você vai preparar aquela demo o mais próxima possível de um produto real. E ela aqui, nesse ponto, já acabou a sprint. O pessoal já fez a entrega, o CST já funcionou. Então, de fato, você tem que preparar com o que foi feito e mostrar software funcional. Isso é uma dica muito importante, uma coisa que eu realmente queria que todo mundo seguisse, porque te prepara. É mais uma inconveniência, eu sei, Kainan, mas te prepara para mostrar um produto final com valor para o seu cliente. Aqui, geralmente, o pessoal também aproveita para mostrar o burn-down chart, ver se a sprint deu sucesso ou não para o cliente, se a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente criou no começo. E o objetivo principal é a gente receber o feedback do cliente para entender, tipo assim, não, eu gostei, mas eu acho que na próxima, ao invés de a gente trabalhar em tal, se a gente trabalhar assim em tal, e aí o PO escuta isso, e ele consegue se preparar para o próximo planning com o feedback que o cliente realmente deu do que ele sentiu, do que ele viu. Por isso que eu falei, inspecionar e adaptar. Esse é o lema do Scrum. Todo mundo conseguir, com transparência, chegar o tempo inteiro o que está acontecendo, inclusive o cliente, e adaptar o processo de acordo com isso. A sprint review, ela é feita completamente para que o cliente consiga olhar o produto funcionando e consiga adaptar o produto para que na próxima planning ele venha de uma outra forma. E aí, a gente tem a retro, e essa aqui eu gosto bastante, cara, que é a reunião do time. Se a sprint review é feita para que o cliente revise o produto, ele veja se deu certo ou não, a retrospectiva é o momento em que o time vai olhar entre si e vai conseguir falar o que realmente deu certo, o que a gente tem que começar a fazer, o que a gente não pode mais fazer. E a gente vai sair dessa reunião aqui com itens de ação que a gente vai começar a atuar na próxima sprint, melhorar nosso processo. E é mais ou menos isso aqui, ó. Um board de retro que a gente faz em uma reunião de mais ou menos 2 horas, em que o time cria cards, vota nesses cards, discute os cards e discute o que deu certo, o que deu ruim, novas sugestões de ideias e novas ações que podem ser feitas para que a próxima sprint seja melhor. Um exemplo que eu dou para vocês de como que uma retro é importante
No meu trabalho atual, a gente teve um momento em que a gente tinha 2 reuniões. Uma 10h30 e uma 11h15. E a 10h30 geralmente terminava 11, e aí 11h15 começava outra. E aí, na retro, em coisas ruins, um dos devs do time reclamou que por que a gente não fala para eles juntarem as reuniões em uma só, se é basicamente sobre a mesma coisa? Basicamente, para vocês entenderem, a reunião das 11h15, ela surgiu primeiro. A das 10h30 surgiu como algo temporário e que acabou ficando. E ninguém se tocou que a gente estava perdendo 15 minutos por dia esperando a outra reunião. Porque você não sai de uma reunião às 11, começa outra 11h15, você não vai fazer nada, você vai esperar a reunião. E é um tempo perdido. E aí a gente chegou no nosso gerente e falou, cara, dá para juntar as reuniões em uma só, 10h30, né, melhor? Ele, nossa, eu não tinha pensado nisso, verdade, vamos fazer. Então, um membro do time teve uma ideia que todo mundo estava sentindo a dor e ninguém conseguia realmente entender o que era, e com esse comentário a gente conseguiu melhorar o processo inteiro. Por isso que retrospectivas são importantes, e por isso que elas geram valor. Elas precisam que o time olhe para si e consiga apontar os pontos bons, ruins e sugestões, e que saiam ações de fato dessa reunião, e não apenas ideias jogadas no ar. Pessoal, sobre os sítios do Scrum, é isso, não tem mais nada. Se você está fazendo refinamento, planning, daily, review e retro, pronto. É só isso. Repete, 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 repete. Melhora o processo, entenda o que aconteceu, faça retros. Não tem segredo. Do que eu expliquei aqui até agora, dessas reuniões todas, alguém tem alguma dúvida? Que eu vou entrar para o último ponto dessa palestra. Tá acabando, gente. Beleza. Isso aqui... Desculpa, Pode falar. tem uma questão que eu acho que acaba sendo um problema em vários times, né? Principalmente quando a gente fala de planning, refinamento, são reuniões que acabam se estendendo por um longo período de tempo. E a gente já está acostumado, na teoria tá tudo bonito, mas na prática a gente tem aquele problema, né? A reunião vai avançando, se discute muito no começo da reunião, tá todo mundo engajado, a galera vai perdendo o ânimo e chega perto dos últimos itens e o pessoal vai desanimando, vai perdendo a atenção, começa a ir pro celular. Aí eu queria ver, existe mecanismos que a gente consiga aplicar dentro da planning? Finalmente você está falando reunião de 4 horas, né? Cara, existem várias coisas que podem ser feitas, mas todas essas coisas têm que partir do Scrum Master. Porque é literalmente o guardião do Scrum que eu citei. Então, se você está numa reunião de planning e você vê que o time está perdendo foco, quebra a planning na hora e fala, pessoal, a gente já volta, vamos tomar um café, leva o pessoal para a varanda, troca uma ideia de 15 minutos e volta para a reunião. Mas a oposição do Scrum Master existe para que justamente essas reuniões sejam protegidas e o time consiga continuar com foco, continuar fazendo realmente, entregando valor nelas de fato. Então, ele tem que sentir a sala, ele tem que conseguir entender o que está acontecendo e trabalhar de acordo, para que não fique moroso. Beleza, valeu. Rafael também levantou a mão? Oi. Sobre essas reuniões aí, elas acontecem meio em ciclo, né? E daí eu queria saber sobre o retro, ele também, a ideia dele é que você repita ele no fim do ciclo sempre, ou assim, no fim do projeto? Qual que é a ideia? Qual? Desculpa, cortou um pouco o áudio. Do Você fala da retro. retro? Retro, tá. Isso. A retro acontece... o ideal é que ela aconteça sempre no fim da sprint, sempre no fim do ciclo. Então, a cada 2 semanas, você senta com o time e faz de novo e vê o que deu certo, mas é muito importante que isso aconteça toda sprint. Tem time que acaba não fazendo isso, mas é um erro que eu considero muito grave, porque é o que faz o time melhorar o processo. Então, não pode evitar. Tá bom, obrigado. Pessoal, agora, o restante da palestra é simplesmente um guia rápido de como você colocaria um Scrum na sua equipe hoje. Vamos supor que você decidiu que sua equipe vai ser Scrum, se você quer um projeto Scrum. É muito simples, tá? Depois que eu expliquei isso aqui agora, eu vou basicamente resumir a palestra em um slide. Você escolhe um PO, um Scrum Master e um time de desenvolvimento, que são os 3 papéis principais. Você decide o tempo da sprint que seu time vai levar, 2 semanas, 1 mês, que seja. E você marca a primeira sprint review e a retrospectiva, então você sabe exatamente quando ela vai acabar. E já deixa claro que tem um comprometimento de entregar uma review para o cliente de valor logo na primeira sprint. Você declara junto com o PO a visão do produto e você define um backlog do produto que vai continuar aumentando com o tempo, mas já define pelo menos um inicial. Você faz uma estimativa daqueles itens no refinamento. Você cria uma planning e você faz a primeira sprint do time, conduzindo dailies todos os dias. E aí você faz a review e a retro que você marcou e você aprende e melhora com o feedback das reuniões. E aí você repete o processo.
Por isso que o Scrum só tem 19 páginas, porque ele não é complicado. Ele só é mal entendido. É isso aqui. Outras coisas também que são dicas boas, caso vocês queiram ter um time Scrum, é que você tem que ter um bom CI/CD no projeto. Então, o que é isso aqui? Você tem que garantir que você saiba que a sua entrega contínua de valor esteja rápida, né? Você entrega, joga o software da Branch Develop, ele automaticamente vai jogar uma versão em teste, você aceita e ele já vai jogar uma versão em UAT, você aceita e ele já vai jogar uma versão em prod, você consegue constantemente tirar versões em prod. Isso aqui é muito importante, porque você não trava o processo para deploy. Testes automatizados em toda a esteira, então você não quer que você tenha QAs fazendo testes manuais o tempo inteiro para ver se a funcionalidade está funcionando ainda ou não. Você quer que isso esteja pronto, clica no botão e faz. QA num time de Scrum, ele trabalha para fazer coisas que são muito mais complexas do que simplesmente testar uma funcionalidade. Geralmente, as atividades específicas de QA são atividades de análise de problemas muito graves, ou de vulnerabilidades no código, ou de problemas que você pode ter, por exemplo, fazer um teste de estresse na sua aplicação e ver se isso aqui vai cair ou não. Não ficar testando tarefa unitária. Isso geralmente é feito um teste que é escrito e esse teste está ali o tempo inteiro avaliando para que você não tenha realmente retrabalho o tempo inteiro da mesma coisa. Práticas internas de open source, que é basicamente você ter departamentos da sua empresa que consigam dividir código entre si para que isso, vamos supor, se você tem uma feature que dependa de uma coisa, por exemplo, eu tenho que fazer uma transferência Pix. Mas tem um setor que trabalha com Pix, então pega código deles e copia para cá. Não tem por que não fazer isso. A empresa tem que ser aberta e transparente nesse sentido. Pair programming, tá? Pode parecer uma atividade, eu tô 2 pessoas trabalhando numa coisa só, mas pair programming é muito importante porque você divide o conhecimento quando é uma coisa de treinamento, você também duplica a atenção para problemas quando é um bug fix ou uma correção. Então, geralmente, é bem incentivado que pair programming, para esse tipo de situação, tanto para dividir conhecimento quanto para fazer um bug fix ou uma atividade complexa, seja estimulada na sua empresa. E, por último, o mais importante é que você tenha excelentes engenheiros de software, porque a qualidade do time Scrum, principalmente, está na qualidade do time, nos membros do time. Então, você precisa ter um time que saiba que você pode contar com todo mundo que está ali. Isso é importantíssimo também. O porquê que o Scrum falha tanto, tá? E aí, essa aqui é a última assunto da palestra. Mas essa aqui é a parte mais importante, essa primeira linha, tá, gente? Uma cultura de negação ao invés de verdade bruta. O que isso quer dizer? É uma cultura que não quer ver o problema, é uma cultura que quer que você esconda o erro, que você torça os números, que você não fale que falhou. Você não pode usar a palavra errei. Você tem que ficar sempre tentando dar uma justificada, porque eles não querem ouvir a palavra que deu erro, que deu problema. Sendo que se você nunca erra, você nunca aprende. Então você nunca melhora. E errar, aprender e melhorar é justamente a retro, é a repetição da sprint, é você ficar o tempo inteiro fazendo melhorias. Então, se você tem uma cultura que você nunca pode errar, que você nunca pode falhar, você não vai conseguir implementar o Scrum, porque o Scrum, ele incentiva a falha. Se você tem um time sem autoridade para tomar decisões, um time que não pode fazer nada assim que um gerente de projeto decida por ele, não é Scrum também. Como eu falei aqui, você tem que ter um time autogerenciável. E um time que tem alguém mandando em cima, é impossível atingir isso. Se você tem um PO ausente ou mais de um PO para o mesmo produto, é também impossível. O PO do produto tem que ser uma única pessoa que vai gerir o backlog daquele produto e só. Se você tem mais do que uma, você vai começar a ter conflitos de interesse, tem que ficar negociando briga de 2 pais para ficar falando, eu faço tal coisa, faço tal coisa. PO é um só, e um só por produto, tá? Falta de comprometimento das pessoas para com os hits do Scrum. Isso aqui também é muito, tipo, o que eu acabei de citar. Se você tem gente que não tá votando no Planning Poker, que não tá participando da Daily, que não quer votar na retro, é difícil, não tem como você fazer, porque o processo, ele depende das pessoas. Se você não usa a retrospectiva de uma forma correta, se você só tá lá, tipo, se você não melhora o seu processo do seu time, se você não aponta as falhas dele, você não cresce, também você não consegue. E se você não tem um Scrum Master, porque se você não tem um Scrum Master, se você não tem um guardião do Scrum, você não consegue ter o Scrum. Se você tem mini ditadores, que são pessoas que basicamente não aceitam nada diferente do que elas querem, elas não estão perguntando a sua opinião, elas estão apenas mandando a ordem que tem que ser feito. Isso é top-down, isso também não é Scrum, isso não funciona. Se você tem que ficar tendo pessoas que estão ali assistindo a dele para falar, o burn down tá ficando alto, vamos logo, galera, vamos focar, trabalha de noite, trabalha de final de semana, vamos correr. Cara, se você tá tendo trabalho de final de semana para entregar sprint, também não é Scrum, porque você tá indo contra a falha, e isso é um problema. Se você não tem testes automatizados e uma definição de pronto, então você nunca sabe como as coisas estão de fato prontas no seu projeto. Se você tem super-heróis na equipe, pessoas que dominam todo o conhecimento e não passam para outras pessoas da equipe, não homogeneizam esse conhecimento.
Se você não tem nenhuma documentação do software, então se você basicamente perdeu essa documentação em algum momento que você perdeu o controle e falou, façam aí, ou a documentação seu Joe, e aí você não quer colocar nada no papel, nenhuma documentação também é um problema muito grave para a continuidade do projeto. Falta de transparência, quando você está numa equipe que você não fala a verdade, ou você não consegue falar a verdade do que acontece. Galera, eu tentei fazer essa atividade, mas eu não consigo, eu não sou capaz, alguém pode me ajudar, alguém pode fazer comigo, alguém pode fazer um pair programming. Se você não pode falar isso na sua equipe, então, cara, temos um problema aí e o Scrum realmente, de fato, não vai conseguir ser atingido. E você achar que o autogerenciável é um time que não tem apoio nenhum, porque um time sem apoio também, sem um Scrum Master, sem alguém para ajudar, é um time que não vai ter, pelo menos, não precisa ser um guia de líder, mas alguém para estar ali, pelo menos, um treinador de futebol, sabe? Alguém com a visão completa, alguém que consiga entender o que está acontecendo no jogo e guiar os jogadores para o objetivo final. É isso, pessoal. Agora eu abro para dúvidas, caso vocês queiram comentar alguma coisa. Cara, eu fui tirando as dúvidas conforme você vai passando os slides aí, mas... Porque tem gente que gosta de falar no final, né? Então eu deixei aqui para caso a pessoa queira comentar, mas fiquem à vontade, pessoal. Vou dar um minutinho aí para todos. Isso aí. Enquanto o pessoal vai pensando se quer perguntar algo ou não. Galera, muito obrigado. Eu adorei fazer essa palestra. Obrigado de novo pelo Kainan, pelo convite. Deixei meus contatos aqui no material, meu e-mail, meu LinkedIn, caso vocês queiram tirar alguma dúvida depois. Estou à disposição. E é isso. Espero que tenham gostado e que tenham saído daqui com um pouquinho mais de conhecimento em Scrum, porque era tudo que eu queria. Você já tá Olha, estimulando a galera aí já. eu ia falar justamente isso. Foi legal dessa perspectiva, porque não foi assim, tipo, puta, sou, sei lá, um Scrum Master, um PO, e preciso implementar isso na equipe. Não, foi uma pessoa que gosta, que entende como que pode funcionar melhor e explicando. Sinceramente, me motivou muito mais. Eu falei do entusiasta do Scrum e é isso mesmo. Eu sempre falei pro Kainan, quando a gente trabalhava junto, do quanto eu gostava disso. Aí, obrigado, Kainan, por ter confiado em deixar essa palestra desse tema tão polêmico, como você disse. É um tema polêmico, cara. Não tem como negar, velho. O tanto que a gente ouve a galera falando, porque é engraçado, porque normalmente quem fala de Scrum ou tipo, ama ou odeia, né, cara? É engraçado isso, né? Tipo, não tem uma galera que fala assim, é legal, funciona, então, tipo, putz, gosta pra caralho, ou tipo, não, cai uma merda, né? Então é bem complicado. O Gustavo já tá falando aqui que vai chegar amanhã já na empresa, já colocando tudo isso em prática lá, cobrando isso da galera. Cara, isso pra mim, tipo, não tem nada mais gratificante do que isso, né? Acho que, de verdade. E, cara, torço muito pra que você consiga mesmo implemente tudo lá, porque você é um cara muito bom. Então, obrigado de novo por ter ficado aqui 1h30 falando de Scrum. Todos vocês, gente, obrigado de coração. E, assim, surpreendente, né? Porque a gente tava... O Marcelo, a gente brincou antes de começar a gravação aqui, putz, cara falou de Scrum, não vai entrar ninguém. Pô, entrou uma galera, bicho. Entrou, eu vi. E ficou, né, cara? Ficou até o final. E ficou. Muito bom, velho. Muito bom. Valeu, então, gente. Eu vou encerrar a palestra. Obrigado a todos. E até a próxima palestra do Kainan aí. Fica aí o convite pro grupo. Ele tem bastante coisa legal que ele traz. Boa. Venham mais vezes. Marcelo, obrigado aí pela palestra. Muito bom, cara, tipo, ter essa visão. Eu tenho um preconceitozinho assim com o Scrum. Ainda continuo, tá? Mas, assim, abriu um pouquinho mais minha cabeça. Já tive experiências, inclusive, eu já tive experiências boas, né? Em algumas empresas que eu trabalhei. Ainda assim, tem um pouquinho de preconceito. Mudou um pouco minha cabeça aqui em relação a algumas coisas. E é isso. Semana que vem a gente tem mais uma palestra. Eu vou divulgar depois o tema, porque ainda estou adequando os horários aqui, qual vai ser, mas semana que vem tem mais uma já mais ou menos programada aí. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a quem participou. Espero que quem não tenha conseguido assistir aqui ao vivo possa depois entrar aqui e ver a gravação. Vamos colocar no YouTube, então vai ficar disponível para vocês. Beleza? Valeu, gente. Aí, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo.